projeto Pensar e Fazer Arte e o GEP, Grupo de Estudo e Pesquisa em Interdisciplinaridade, e FAFICLA, Faculdade de Filosofia, Comunicação, Letras e Artes, tem a grata satisfação de apresentar Flávia Albano de Lima. Flávia Albano de Lima é soprano e atriz em formação. Mestre e especialista em performance musical pelo Royal Northern College of Music, na Inglaterra. É coordenadora do curso de licenciatura em música da Faculdade de São Paulo, Grupo Educacional Uniesp. Leciona canto e fisiologia da voz em diversas instituições, além de dedicar-se à interpretação da ópera e música de câmara. Eu gostaria primeiramente que Flávia se apresentasse e gostaria também de agradecer a sua participação em nossa aula aberta A Voz Humana. Muito obrigado. Por favor, Flávia, eu gostaria que você se apresentasse ao telespectador. Sou eu quem agradece, muito obrigada. Eu sou, como foi dito, eu sou soprano e atriz em formação. Eu passei a vida cantando e, de repente, eu me interessei por este outro lado da ópera. Eu sou cantora de ópera. Eu me interessei por esse outro lado da ópera, que é a dramaturgia. E aí eu fui estudar. E desde então eu tenho procurado compreender a ópera como esse gênero interdisciplinar. E então daí nasceu a minha formação em ópera e em teatro, e ainda mais coisa vai vir. E bom, quero vê-la em cena logo, logo, porque a voz é maravilhosa. A primeira pergunta que eu teria para fazer para você, Flávia, é a seguinte: por que a música e o teatro estão tão frequentemente interligados? Eu acredito que a própria função que elas inicialmente tiveram é que contribuiu para essa junção. A música e o teatro tiveram início em tempos antiquíssimos como um ritual, Então, os povos antigos, eles iriam adorar o sol, a chuva, a terra, a fertilidade da terra, por meio de pequenas peças teatrais e da música. Então, a função que a gente vê hoje nas manifestações artísticas, que é uma função de entretenimento, nem sempre foi assim. No passado, bem passado mesmo, a gente tinha essa função de culto, ritualística. Sim. E porque era um ritual, frequentemente elas eram trazidas juntas. Então eu creio que essa junção do teatro e da música, ela já acontecia em tempos muito antigos. E também tem um outro aspecto, né? Que a música, ela não é uma arte que se visualiza, ela é uma arte etérea. Eu escuto a música, eu sinto a música, mas eu não consigo visualizá-la. No momento que eu coloco uma cena, eu visualizo a música. E no momento que eu tenho uma cena, eu posso intensificar essa cena por meio da música. Então eu acredito que, mais do que qualquer outra combinação entre artes, a música e o teatro são altamente complementativas. Elas se complementam profundamente. Muito bem. E onde podemos dizer que a música se encontrou de fato com o teatro ou vice-versa? Desde sempre, né? Como a gente conversou agora, por essa questão do ritual. Mas se a gente precisar datar de onde foi esse primeiro contato, a gente volta à Grécia Antiga, né? O teatro grego, ele teve início por conta dessa adoração a Dionísio, que era o deus da fertilidade, deus do vinho, e haviam as festividades que iriam adorar então a esse deus. Dentro dessas festividades, haviam procissões, as pessoas andavam mascaradas, cantando, e foi esse tipo de procissão que deu origem ao teatro. Dentro dessa primeira manifestação dramatúrgica na cultura grega, haviam os ditirambos, que eram os cânticos que eram executados em meio a essas procissões. O ditirambo é o que de fato evoluiu para chegar a ser o teatro. O encontro da música e do teatro, se nós precisarmos datar, então aconteceu desde o nascimento do teatro. Sim. Que é de 550 a.C. Veja só quanto tempo nós temos
que isso anda acontecendo. E a prática foi se desenvolvendo, chegou a Roma, depois quando Roma tornou-se o centro de poder da Europa, também viajou para Roma. Então, desde 550 a.C., a gente tem uma união entre o teatro e a música que a gente pode datar de fato. E que união maravilhosa, né? Maravilhosa. Maravilhosa. Você comentou que em determinado momento o coro entrou em desuso, não é? Numa conversa que nós tivemos na aula do Pensar e Fazer Arte, a voz humana. Dentro das tragédias gregas, o coro entrou em desuso. Então, pode-se que a partir desse ponto a música e o teatro seguiram os seus próprios caminhos? Pode-se dizer que eles seguiram os seus próprios caminhos quando houve essa disjunção? O que aconteceu? Dentro do teatro, então, dentro das tragédias, nós tivemos o advento do coro. Do grego choros, que significa uma junção de pessoas. O coro, ele era responsável por comentar a cena. Sim. Então, inicialmente, o teatro grego não era como o teatro de hoje em dia, com vários atores. Então, geralmente, o teatro grego acontecia com 1 ou 2 atores. Quando algo precisava ser comentado, ou quando era necessário de representar uma divindade, um fenômeno, o coro entrava. O coro tinha lá por volta de 12 integrantes. Cantava, dançava e comentava aquela cena. Então, o que aconteceu? Nesse momento, o coro era importantíssimo, porque o que é que você faz com um ator em cena? Para contar as tragédias gregas, inicialmente, sim, elas tratavam de conflitos seríssimos entre o que era terreno e o que era divino. E era a representação social também, né? Exatamente. Como é que eu vou fazer essa representação com uma pessoa em cena? Impossível. Então, o coro tinha uma importância equivalente à importância do próprio autor, do próprio ator em cena. Nós tivemos aí atores importantíssimos, mas quando chegamos em Sófocles, ele começou a tirar o coro de cena. O coro não era mais algo permanente durante as obras de Sófocles. Foi ele que começou a inserir mais de um ator, mais de 2. Então, nós já tínhamos mais atores do que propriamente coro. Do que propriamente coro. Então, o coro perdeu aí a sua funcionalidade, digamos assim, né? Só que este momento que o coro saiu de cena foi um momento chocante, foi chocante. As pessoas ficaram chocadas, porque elas já estavam acostumadas com essa união. Esse tipo de representação que incluía a música cantada, a dança e a cena, né? Então, já desde aquela época, já era tudo muito misturado, muito simbiotizados, né? Na ópera, não foi diferente. Desde o início da ópera, já haviam coros. Então, na primeira ópera que a gente diz na história da música, que foi Daphne, nós já temos coro. A transposição do coro das tragédias. Exatamente. Exatamente. Qual era o papel do coro na ópera? Exatamente o mesmo papel do coro na tragédia. Então, em Daphne, a gente vê a representação de figuras infernais, ninfas, né? O coro representava esse tipo de coisa. E comentava as cenas. Eles amplificavam momentos de drama profundo e comentavam a cena. Então, desde a primeira ópera, como na tragédia, nós temos a inserção do coro como elemento permanente da encenação e da apresentação da ópera. O desuso do coro na ópera também aconteceu, mas por razões diferentes. Então, quando começou a ser cobrado para assistir ópera, os empresários, porque já existiam empresários naquela época. Sim, em Veneza havia
poderosíssimos. Poderosíssimo, tanto porto para quanto... negócios, inclusive para reunião de aristocratas, né? Sim, já eram como era hoje. Sim. E eles perceberam, como percebem os empresários de hoje, que um grupo muito grande, uma companhia muito grande, dá muito ônus. Então o coro entrou em desuso na ópera, principalmente Renascença e começo de Barroco, final da Renascença e Barroco, por causa desse ônus que uma companhia muito grande trazia para quem estava apresentando de fato a ópera. E aí esses próprios empresários começaram a incentivar os compositores a escrever peças com menos cantores. Então, para não ser muito oneroso. Exatamente. Então, você pode fazer uma ópera com menos cantores, porque aí fica mais dinheiro para mim e para você. E foi o que aconteceu. Ali no finalzinho do Barroco, a gente já tem óperas com menos coro. Coros menores. Sim. E óperas até sem coro. Foi só Mozart que começou a trazer novamente coros grandes. Grandes, depois continuados por Wagner, Verdi, etc. E aí chegamos em Verdi, Sim. que o coro tinha, como na Grécia Antiga, um papel. O coro tem um papel, uma função grande dentro da ópera, né? E são belíssimos musicalmente, né? Belíssimos. Uma coisa que... Só lembrar Macbeth, Traviata... Va Pensiero, só pensar na Butterfly, por exemplo, que maravilha. Lucia della Memua. Exatamente. São números que se equiparam às áreas de ópera. Sim. Em beleza, em importância. Então, mas isso foi só mais para frente mesmo. Bem mais para frente. Porque durante Barroco entrou em desuso, né? Então você me perguntou sobre por esse desuso, se esse desuso acarretou numa bifurcação. De certa maneira, sim, mas não por muito tempo. Mas eu creio que essa bifurcação aconteceu por razões distintas. Na Idade Média, a música assumiu uma importância muito grande. Porque a música acontecia dentro da igreja e a música era endossada pela igreja. Já o teatro, inicialmente, foi completamente marginalizado. Então, o ator ele era equiparado a um vagabundo, a atriz era equiparada a uma meretriz e o clero não era autorizado a assistir nenhuma peça musical, teatral. Então, por isso que houve uma bifurcação. Só mais tarde eles notaram da importância e daí começaram novamente a frequentar. Exatamente. Por quê? Porque como um tinha uma importância muito grande e o outro nem tanto, o que está importante deixa o outro para trás, né? Então a gente teve um desenvolvimento musical na Idade Média grandiosíssimo por conta da igreja, motetos. Naquela época a polifonia começava a aflorar de maneira lindíssima e assustadora. E o teatro marginalizado. Foi só um pouco mais para frente que a igreja percebeu que talvez vamos averiguar se o drama pode nos ajudar a disseminar a difusão. O que aconteceu? Eles fizeram pequenas peças que se chamavam mistérios, que eram também encenadas dentro do ambiente da igreja. Os mistérios eram pequenas partes do evangelho encenadas. E aí, parece que novamente nós voltamos então, encontramos o caminho da música com o teatro novamente. Tivemos o nascimento da ópera, e aí nós chegamos em Purcell. Por incrível que pareça, um dos compositores que teve maior importância para o teatro, ou seja, a pessoa que teve mais importância para o teatro nesses períodos iniciais da história, foi Purcell. Então, quando a gente pensa em música cantada, ópera na Inglaterra, a gente pensa em Britten e Purcell.
E a gente fala, ah, mas o maior compositor de ópera da Inglaterra foi o Purcell. Só que a gente esquece que Purcell, na verdade, só escreveu uma ópera, que é Dido e Enéas. Dido e Enéas, que é maravilhosa. Lindíssima. Encenadíssima no mundo inteiro. Sim, até hoje. Maravilhoso. Gostaria de cantar Dido alguma vez. Aquela área, When I'm Laid, When I'm Laid. É lindo demais. Aquilo é maravilhoso. Maravilhoso. Infelizmente para mezzo. É para mezzo-soprano, você é coloratura, né? É, para mim não dá. Isso para o telespectador quer dizer o seguinte, a coloratura é aquele registro de voz que gorjeia, que trina que nem um canário lá em cima. E Dido e Enéas é para uma voz de mezzo-soprano, isto é, a voz intermediária entre o soprano e o contralto. Quer dizer, então não seria para você realmente o registro. Essa linda, linda, lindíssima área não é para mim. E faz parte da única ópera que Purcell de fato escreveu. Aí, mas ele fez outras inúmeras coisas. Fez não muita eram música óperas. de câmara maravilhosa. E música de igreja, de igreja lindíssima. maravilhosa. Música lindíssima. Mas ele esteve muito, muito em contato com o teatro. E não era ópera que ele fazia. Ele fazia música incidental para o teatro. Então ele foi um compositor que esteve imensamente envolvido com o teatro. Na vida do teatro, né? O que ele fazia? Ele fazia pequenos números musicais que se chamavam masque. E que, ao longo da história da música, se tornaram verdadeiras peças dentro da peça, porque, de fato, as pessoas, os atores estavam mascarados, trajados lindamente. Então, os masques, ao longo do desenvolvimento da música, se tornaram algo ímpar também. Mas, inicialmente, o que o Purcell fazia era musicar obras teatrais, né? Do que se tem notícia, do que ainda é feito hoje, nós temos a Rainha das Fadas, Fairy Queen, Shakespeare, Sim. que quando foi estreada, foi uma coisa estrondosa, porque o que aquela produção forneceu de material que até hoje é usado, então aspectos de palco, maquinário, o que se desenvolveu por causa desse teatro com música incidental, que a gente chama de semi-ópera, não é uma ópera ainda, não é uma ópera. É uma semi-ópera. Então essa semi-ópera, A Rainha das Fadas, o que ela fez com que o maquinário da época, a tecnologia da época se evoluísse foi estrondoso, foi de fato uma produção homérica. Porque você tem a impressão, Flávia, por exemplo, que os cenários voam, os artistas voam, os monstros voam no cinema, penso que é uma coisa novíssima. E não era. E não é uma coisa nova, porque nessa época que você se refere, por exemplo, os anjos voavam, os pássaros voavam, tudo se movimentava no palco com uma técnica maravilhosa, só que hoje é muito mais sofisticado, Sim. mas era feito à mão. Feito à mão. Era feito à mão, não havia um botão que você apertasse, por exemplo, e que fizesse o pássaro passar, ou uma árvore de Natal aparecer, ou uma lua aparecer numa norma, por exemplo, ou nos Christmas Carols, por exemplo, a árvore de Natal somente virtual, assim, aparecendo na cena maravilhosa, etc, etc. Era tudo feito à mão. As cascatas de água eram com roldanas, né, dando a impressão, quer dizer, essas coisas foram simplesmente substituídas por outras coisas, mas não deixam de ser, essas coisas novas, digo, não deixam de ser recriações sobre aquelas velhas, né? Exatamente, nós tínhamos montagens fantásticas, espetaculares, que hoje a gente ainda acharia fantástico. Sim. Só sim. que a diferença é o que você falou. Hoje em dia eu aperto um botão e eu faço os anjos voarem. Isso. Naquela época tinha uma pessoa que ia fazer uma rodana girar. Isso. E fazer com que
ou pendurados em cordas, por exemplo, voassem no palco, entendeu? Exatamente. Em cena. E A Rainha das Fadas foi uma dessas produções que chamou a atenção. As fadas voavam, o teatro foi todo adequado para que essa produção fosse uma coisa de fato homérica. E foi. E foi. E foi. Em toda a história da música e da ópera, existem inúmeros exemplos de colaborações entre o teatro e a música. Quais são eles, Fábio? A gente pensa, o que é ópera? Acho que você vai concordar comigo. Ópera é uma história contada, pode ser um drama, pode ser uma tragédia, pode ser uma comédia, é uma história contada. Só que ao invés dela ser contada com texto, ela é contada em forma de canto. Ela é cantada, ela não é contada. São versos cantados. Exatamente. Então, poesia cantada. Exatamente. Eu só vou mudar a maneira como eu vou entregar o enredo para o público. Sim. Mas a ópera, ela, de fato, ela engloba essa diferença, como ela vai te entregar esse conteúdo, né? Então, isso já foi percebido há muito tempo atrás. Então, nós temos Wagner, que já foi um compositor do romantismo, ou seja, há muitíssimo tempo atrás, que já pensava no Gesamtkunstwerk, que é a arte total. Ele idealizou deu esse nome, que é a arte total, ou seja, ele juntava todas as artes para fazer uma coisa. Essa coisa era a ópera. Um todo. Um espetáculo, um todo que era a ópera. E esse todo exigia de parcerias e de imensas força conjunta, né? Wagner foi um excelente libretista, porque na ópera sempre havia um libretista, menos em Wagner, que escreveu todos os libretos de suas óperas. Porque o compositor entregava a parte do enredo para o libretista. E o libretista punha a obra ou o assunto, com muita conversa também, em parceria, conversavam e aí se escreviam versos sobre o livro, que aliás em Verdi, por exemplo, no Macbeth, é quase a repetição de Shakespeare, quase Exatamente. Sem nenhuma modificação, quase. Exatamente. Né? Mas de qualquer forma, ele precisava do libretista para adaptar, né? Wagner foi uma pessoa que nessa ideia de arte total escreveu o próprio libreto. Claro que baseado em histórias e contos e baseado em alguma coisa, mas, de qualquer maneira, ele escreveu o libreto. Mas ele precisou de colaborações e de ajudas, né? E se eu pensar em uma colaboração, eu creio que não há maior colaboração do que a colaboração, claro que unilateral, porque Shakespeare já não estava mais vivo, mas a colaboração entre Verdi e Shakespeare. Para mim foi a maior representação de uma fusão entre o drama e o teatro. E eu ainda poria mais uma. Eu faria uma triangulação. Eu faria Verdi, Shakespeare, Verdi e Callas. Sim, sim. Eu poria esse triângulo como um dos maiores triângulos que a ópera jamais teve. Sim. Shakespeare, pela genialidade, Verdi, pela recriação daquilo, ou quase que verdadeiramente o texto de Shakespeare cantado, e Callas para interpretar uma Lady, por exemplo, como ela fez. Quer dizer, eu acho que esse triângulo é indissolúvel na história da ópera e na história da música também, né? Também. E eu teria uma pergunta, porque nós temos já o nosso tempo está encerrando. Eu gostaria que você explicasse para o telespectador a diferença de música clássica e da ópera, porque a ópera é música popular, não é? Porque todo mundo pensa que a ópera é música clássica, ela não é clássica. A ópera é um gênero. Ela é um gênero popular. Sim. Não é? Ela é um gênero popular de música. A música clássica, a gente chama de música clássica, é a música erudita. Sim. Né? Quando a gente fala de música
clássica, nós estamos falando de música do período clássico. Sim. Então as pessoas às vezes confundem um pouco. Exatamente. Hoje viraram homônimos. Quando eu falo música clássica, eu estou me referindo a de todos os períodos daquela música erudita. Ou seja, não era popular, que era feita sem conhecimento. Não, era aquela música que era feita pelas pessoas que tinham acesso ao ensino e ao aprendizado, que iam para as grandes academias europeias. Claro. E a ópera é um gênero inserido dentro disso. Ela foi criada em âmbitos populares. Exatamente. Ela nasceu em âmbitos populares. Porque o que aconteceu? A música só poderia ser feita, dentro da igreja, na Renascença. Tudo que era profano era feito na rua, com aquelas companhias, companhias de itinerantes. Sim. E isso aconteceu com o teatro também, né? O teatro eram feitos de companhias itinerantes, que iam passando de cidade em cidade. E a música que não era música religiosa acontecia da mesma maneira. Então a ópera, ela é um gênero, mas ela é um gênero popularesco porque ela nasceu em âmbitos populares. Ah, Flávia, muito obrigado. Gostaria muito de continuar a nossa conversa, mas o nosso tempo está esgotado. Gostaria de agradecer muitíssimo sua presença em nossos estúdios e agradecer o telespectador pela audiência. Muito obrigado.